ateusada insiste em fazer parecer que se você for inteligente o bastante, você não vai ter fé. A ateusada tenta fazer parecer que se você for um cientista de verdade, não tem como acreditar em milagre, não tem como acreditar nas coisas do cristianismo. E aí o que acontece? Vem Pascal pra jogar na sua cara que você pode ser um cientista renomado que ficou pra história da ciência e ser um cristão genuíno. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins, você está no meu escritório e este é uma resenha deste material sobre fé e razão, baseado nos escritos de Pascal. Você sabe quem foi Pascal? Você que tá aqui comigo aqui, você lembra quem foi Pascal, não lembra? Delta P é igual a P vezes G vezes delta H. Ou seja, a variação de pressão é igual à densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a diferença de altura entre os pontos de medição. É a base de funcionamento dos sistemas hidráulicos. Será que cai isso no Enem? Eu acho que cai isso no Enem. Pascal é o nome conhecido aí no mundo da física. A gente estudava Pascal e mecânica dos fluidos. E pra mim foi uma grande surpresa quando eu descobri que Pascal também era cristão e escreveu coisas teológicas. Claro, se a gente volta ao longo da história do mundo, muitos dos grandes nomes da física, da química, da biologia eram pessoas de fé cristã. É muito moderno esse esforço de tentar tornar a ciência coisa de ateu. A ciência sempre foi coisa de religioso. No Ocidente, sempre foi coisa de cristão. Por isso eu fiquei muito empolgado quando eu vi que saiu em português a obra Pensamentos do Senhor Pascal sobre a religião e sobre outros assuntos encontrados entre seus papéis após sua morte. É o famoso Pensées. É assim que fala em francês? Pensées? São os Pensamentos de Pascal. Essa edição foi traduzida diretamente do francês. Capinha dura. Olha que coisa bonita aqui, ó. Aí eu pedi, Mundo Cristão, manda aí pra mim, pra eu revisar, pra eu fazer uma resenha do livro. Aí eles me mandaram. Traduzido por Cláudia Santana Martins. Blaise Pascal nasceu em 19 de junho de 1623 em Clermont-Ferrand, na França. Morreu em 19 de agosto de 1663 na belíssima cidade de Paris, mon amour. Ele foi... do nada. Paris é linda, Paris é linda. Eu tinha vontade de voltar em Paris na minha vida. Fui com minha mulher em Paris, lá é lindo mesmo. Parece que você tá dentro de um filme. Eu não consigo entender quem disse que, porque Paris não é tudo isso. Ô, meu patrão, vocês são nasceram em berço de ouro, viu? Fui pra Paris. Depois que eu voltei de Paris, eu achei que eu podia morrer já. Deus podia me levar, que eu venci. Mas eu tô transvenciando já. Pascal foi matemático, foi físico, foi inventor, foi filósofo, teólogo e escritor. Na área da matemática, foi ele que desenvolveu o famoso triângulo de Pascal, que é um artifício matemático para calcular os coeficientes de um binômio e é usado em análise de probabilidade, análises combinatórias. É aquele velho triângulo cheio de número, cujo número de um nível abaixo é o resultado da repetição ou a soma dos números do nível acima, em que cada nível corresponde ao valor do expoente do binômio. Você deve lembrar disso aí, com certeza. Que aqui, quem me segue aqui, todo mundo lembra das coisas de matemática e de física do ensino médio. Como eu já falei, na física, ele deu relevantes contribuições em estudos sobre hidrostática e pressão atmosférica, tanto que o seu nome virou unidade de medida. Seus estudos contribuíram para a criação de freios, criação de prensas, para a criação de elevadores hidráulicos. Mas aqui não é a aula da revisão do curso técnico do Enem, tá? Ou para ITA ou para IME. A gente tá aqui pra falar da influência que esse gênio teve na teologia. Até porque o Pascal deu nome até a argumentos apologéticos. Você já deve ter ouvido falar da aposta de Pascal. É um argumento apologético muito famoso. Tem um vídeo aqui no canal sobre a aposta, porque eu falo sobre a aposta de Pascal e porque é que eu não gosto da aposta de Pascal. Não gosto, discordo da aposta de Pascal. Mas a aposta de Pascal veio desse livro aqui. O que é que a aposta de Pascal diz? Você deve estar se perguntando, Iago, como assim? Argumento apologético, a aposta de Pascal é muito bom. A aposta de Pascal é aquele argumento que, diante da incerteza da existência de Deus, faz mais sentido viver como se ele existisse do que como se ele não existisse. Afinal, se você vive como se ele existisse e ele de fato existe, tudo bem, você se deu bem. Se ele não existe, você não perdeu nada em questão ao seu pós-morte. Agora, nego velho, se você vive como se ele não existisse e ele existe, aí você perdeu tudo. O livro Pensamentos traz não somente essa ideia por completo, desde o fundamento até a conclusão, mas também outros argumentos, quer que você concorde ou discorde, nos ajudam a perceber que a fé não é vivida à parte da razão, à parte do pensar, mas é vivida de mãos dadas com a inteligência e com o raciocínio. A aposta de Pascal é de longe o argumento mais famoso, não é que vem de Pascal desse livro aqui, mas tem muita pérola, tem muita coisa preciosa nesse material. Pascal escreveu esses pensamentos para si mesmo, e eles foram achados e amarrados todos juntos sem uma ordem específica. E por isso você vai perceber que um capítulo não necessariamente tem relação com outro capítulo. A Mundo Cristão fez um trabalho editorial muito bom aqui para colocar as ideias de Pascal em uma ordem que parecesse mais coesa ao leitor. A principal ideia que é desenvolvida aqui no livro do Pascal é que a fé e a razão não estão divorciadas. Pascal mostra que a razão é uma capacidade dada por Deus de relacionar os elementos da fé com convicção, sentido e lógica. Por outro lado, também é a razão que nos faz compreender nossa limitação. Mas que não é porque não podemos compreender certas coisas que se seguiria logicamente que a gente tem que abdicar da busca do juízo. A razão, Pascal vai desenvolver, é uma característica que Deus nos deu para que nos relacionemos de forma genuína com ele. Mas é por causa do pecado que
que alguns pensam errado sobre Deus. Ele vai afirmar nos pensamentos que, caso se submeta tudo à razão, nossa religião não terá nada de misterioso e de sobrenatural. Caso se contrariem os princípios da razão, nossa religião será absurda e ridícula. Ou seja, não é a razão que nos leva a Deus, é a fé. Pascal argumenta que se a razão for tomada como senhora, ela ocupa um lugar que não é dela e isso nos distanciará de Deus. Consequentemente, nós não viveremos pela fé. Por exemplo, aqueles que submetem tudo à razão pensam que são mais inteligentes por exigirem provas dos milagres, mas não percebem o quanto isso foge ao próprio domínio da ciência. Como é que eu vou explicar cientificamente um ato sobrenatural? Uma ilustração para que você reflita? Ora, que prova, fora o testemunho dos que viveram naquele tempo e o testemunho escrito na Escritura, pode ser dada para Cristo ter multiplicado pães e peixes? Segundo a lei de Lavoisier, diriam, impossível, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Logo, não tem como poucos pães e peixes se multiplicarem. Mas ora, quando entendemos o que Pascal diz sobre o uso da razão na fé, entendemos que o milagre é algo sobrenatural, acima da natureza. Portanto, não há como provar um milagre pelo método científico. Não há como provar que as moléculas de H2O se transformaram em uma cadeia alquilínica ligada a uma hidroxila lá no casamento de Caná, para então a água virar vinho. Isso poderia ser feito se hoje alguém tivesse ali, testemunhasse, levasse aquele vinho para um laboratório e encontrar realmente vinho ali. Mas não existe uma explicação científica além do milagre. Água não vira vinho de forma natural, apenas de forma sobrenatural. Pascal vai dizer que os milagres bastam quando a doutrina não lhes é contrária. Deve-se crer neles. É lógico pensar assim, é utilizar a razão de forma correta ao entender que é preciso julgar a doutrina pelos milagres. É preciso julgar os milagres pela doutrina. A doutrina distingue os milagres e os milagres distinguem as doutrinas. Tudo isso é verdadeiro e não é contraditório. Os milagres foram sinais, como João escreve, eles foram provas, como Pascal argumenta, da divindade de Cristo. E isso exige fé, claro, mas também exige o uso da razão para entender essa correlação. Porque foi usando a razão, e uma razão, claro, que teve contato com os milagres, que Nicodemos reconheceu que a doutrina de Cristo era a doutrina que vinha de Deus. E entendeu que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas é só, ele só podia ver e entrar no reino de Deus ao nascer de novo e crer, ou seja, por fé. A compreensão intelectiva não era o bastante. Pascal também diz que se eu tivesse visto um milagre, dizem alguns, me converteria. Não falaria assim se soubessem o que é uma conversão. Imagina que para isso basta reconhecer que há um Deus e que a adoração consiste em dirigir-lhe certos discursos, mais ou menos como os pagãos fazem com seus ídolos. Dessa forma, Pascal não argumenta que a razão pode substituir a fé, mas que é essencial para vivê-la adequadamente. Como ele mesmo afirma, é o próprio Deus que os inclina a crer, e assim eles são persuadidos com bastante eficácia. Então, como é que esse livro nos faz pensar melhor sobre Deus? Justamente ao nos fazer de fato pensar nas implicações da nossa fé. Pascal nos ajuda aqui a vencer o fideísmo. Pascal combate tanto o ateísmo, a crença de que não existe Deus, quanto o deísmo, a crença de que há uma divindade que não interfere na criação. O Pensamentos, então, é um livro que nos ajuda a dar razão para a nossa fé. Como ele afirma, admito que um desses cristãos que creem sem provas não terá recursos para convencer o infiel que diga o mesmo sobre si. Porém, aqueles que conhecem as provas da religião provarão sem dificuldade que esse fiel é verdadeiramente inspirado por Deus, ainda que ele próprio não possa prová-lo. Como eu já mencionei aqui, o Pascal via a razão como algo que Deus nos deu, como parte de nossa humanidade. Sua compreensão antropológica entende que o ser humano foi visivelmente feito para pensar. Essa é toda a sua dignidade e todo o seu mérito. Todo o seu dever consiste em pensar corretamente, e a ordem do pensamento é começar por si, por seu autor e por sua finalidade. Mas aí Pascal levanta: em que pensa o mundo? Nunca nisso, nunca nessas coisas, mas em se divertir, em ficar rico, em adquirir fama, em virar rei, sem sequer pensar sobre o que significa ser rei e ser humano. Ou seja, é por meio da razão que podemos alcançar grandes feitos, ao mesmo tempo que conhecemos nossa limitação sobre aquilo que somos. Agora, é interessante que o Pascal também nos apresenta aqui uma doutrina do pecado. Ele vai argumentar que nós somos cheios de concupiscência e, portanto, cheios de mal. Assim, devemos odiar a nós mesmos e tudo que nos prende a qualquer outra coisa além de Deus. É por causa dessa condição de pecado que ele também afirma que há uma guerra interna no ser humano entre a razão e as paixões. Ele poderia desfrutar de alguma paz se tivesse apenas a razão, sem paixões, ou se tivesse apenas as paixões, sem a razão. Porém, tendo ambas, não consegue existir sem guerra, não podendo ter paz com uma sem que esteja em guerra com a outra. Assim, está sempre dividido em oposição a si mesmo. Se é uma cegueira que não é natural viver sem tentar saber o que somos, é ainda mais terrível viver mal quando se crê em Deus. Quase todas as pessoas estão em uma ou outra dessas duas cegueiras, porque Deus criou o ser humano com dois amores.
um por Deus, outro por si mesmo, mas com a lei de que o amor por Deus seria infinito, isto é, sem nenhum outro fim além do próprio Deus, e que o amor por si mesmo seria finito e relacionado a Deus. E depois do pecado original, o ser humano perdeu o primeiro desses amores, e o amor por si mesmo, tendo ficado sozinho nessa grande alma capaz de um amor infinito, esse amor próprio se estendeu e transbordou no vazio que o amor de Deus havia deixado. Olha que citação maravilhosa de Pascal. Por isso, Pascal combina sua antropologia e a sua amartiologia para reconhecer as grandes potencialidades do ser humano, ao mesmo tempo que sua pequenez. Ao mesmo tempo que temos capacidade de construir telescópios para ver galáxias muito distantes, nós nos percebemos como menores que um pálido ponto azul no universo. E ao percebermos que a razão está unida à fé, glorificamos ainda mais a Deus. É somente quando forçamos um divórcio entre a razão e a fé, por causa do nosso pecado, é que vivemos descompensados. A visão que Pascal tem de Jesus é uma visão muito alta. A cristologia de Pascal é uma cristologia muito séria. Tem uma citação sobre Jesus que é uma coisa linda, assim. Eu tenho que ler pra vocês aqui porque é fora de série. Olha o que ele diz. Jesus Cristo viveu em uma obscuridade, segundo o que o mundo chama de obscuridade, tal que os historiadores, que só escrevem sobre as coisas importantes, mal o notaram. Que ser humano já teve mais brilho do que Jesus Cristo? Todo o povo judeu o prediz antes de sua vinda. O povo gentil o adora após sua vinda. Os dois povos, gentil e judeu, o encaram como seu centro. E, no entanto, quem menos desfrutou de todo este brilho? De seus 33 anos, ele vive 30 sem aparecer. Os outros 3 passa por impostor. Os sacerdotes e as figuras ilustres o rejeitam. Seus amigos e parentes o desprezam. Finalmente morre de uma morte vergonhosa. Traído por um dos seus, renegado pelo outro e abandonado por todos. Que participação teve ele, então, nesse brilho? Nenhum ser humano jamais teve tanto brilho, nenhum jamais foi alvo de tanta ignomínia. Todo esse brilho serviu apenas para nós, para torná-lo conhecido a nós, e não serviu de nada para ele. Jesus só é obscuro para aqueles que, se julgando intelectuais, estão obscurecidos por seu pecado. Jesus resplandece nas trevas, mas é a tolice do pecado que faz homens e mulheres não o reconhecerem e desdenharem dele. Pascal também mostra como o Antigo Testamento aponta para esse Messias e como seus milagres, como falei há pouco, evidenciam a sua divindade. Dessa forma, pensamentos vai te ajudar a dar mais substância à sua cristologia, à sua antropologia, à sua martiologia e à sua doutrina da revelação de Deus. Agora, deixa eu terminar falando da aposta de Pascal. Eu levantei aqui o negócio da aposta de Pascal, eu disse que não gostava muito, mas é interessante ver o argumento dele mais completo aqui no livro, para além daquilo que for popular aí nos debates apologéticos de internet. No livro, o Pascal vai afirmar inicialmente que sabemos que há um infinito, mas que ignoramos a sua natureza. Podemos afirmar que o infinito é um número par? Claro que não. Podemos afirmar que é ímpar? Também não. Nós não podemos negar a sua existência, embora não possamos conhecer a sua natureza. Aí ele vai dizer o seguinte, abre aspas: assim, se pode saber que há um Deus sem saber o que ele é, e não deveis concluir que não há Deus do fato de não conhecermos perfeitamente a sua natureza. Ou seja, a partir da ideia de que nós aceitamos a existência de coisas que não entendemos totalmente, nós podemos aceitar a existência de um Deus que nós não entendemos totalmente. A citação é longa e um pouco complicada, eu vou ler pra você, que eu quero que você sinta aqui o argumento do Pascal, mas aí vou tentar traduzir pra você quando terminar aqui a citação, que é basicamente a descrição do raciocínio aqui da sua aposta. Se ganhardes, ganhareis tudo. Se perderdes, não perdereis nada. Apostai, então, que ele existe sem hesitar. Sim, é preciso apostar, mas talvez eu aposte demais. Vejamos, já que há uma possibilidade igual de ganho e de perda, se tivesseis 2 vidas a ganhar por uma, podereis ainda apostar. E se houvesse 10 a ganhar, seríeis bem imprudentes se não arriscasseis vossa vida para ganhar 10 em um jogo onde há iguais possibilidades de perda e de ganho. Mas existe aqui uma infinidade de vidas infinitamente felizes a ganhar com possibilidades iguais de perda e de ganho. E o que apostais é tão insignificante e efêmero que seria loucura ser reticente nessa ocasião. Porque não adianta nada dizer que é incerto que se ganhe e que é certo que há risco. E que a distância infinita que existe entre a certeza do que se arrisca e a incerteza do que se ganhará iguala ao bem finito, que certamente se arrisca ao infinito que é incerto. Ou seja, a aposta de Pascal não é usar a razão para crer, mas é pensar que é mais racional buscar motivos para avaliar a crença em Deus do que viver em descrença. A aposta de Pascal não é uma aposta sem fé, guiada só pelo benefício que podemos ganhar e pela grande perda que teremos, mas é uma que raciocina sobre as implicações de viver em descrença. A aposta de Pascal não abre mão de crer, mas é um uso da razão de forma apologética para avaliar as questões da fé, se autoexaminar e isso ser um caminho para o genuíno arrependimento causado pela palavra de Deus. Sem a fé, a aposta de Pascal é prejuízo da mesma forma, porque a gente cai em desesperança. É somente a esperança da fé que, ao se associar com a aposta, nos faz saber que é preciso perder a vida para ganhá-la. Usar a aposta de Pascal
Pascal como um mero argumento para convencer descrentes, olha, aposta aí. Não é exatamente isso que o Pascal tá dizendo. O que faz com que a aposta de Pascal tenha um sentido muito mais útil pro crente, não é, do que como argumento pro descrente. Nisso, dou um abraço a torcer, o argumento original do Pascal tem muito mais validade do que o modo como isso se apresentou para mim da primeira vez. Agora, uma coisa que você deve ter percebido das citações que eu li aqui é que o fluxo argumentativo do Pascal demanda atenção, tá? Ele não escreveu fácil. Embora os capítulos possam ser lidos de forma independente, você pode escolher o capítulo que você quiser pra ler, e eles sejam relativamente breves, não são um devocional, tá? Em que você só recebe ali o que o autor expôs, mastigadinho na sua boca, tá? Não tô depreciando devocionais, tá? Só quero dizer que é um livro mais difícil. Esse livro aqui é um livro pra te fazer pensar, entender como é que o Pascal concatena seu raciocínio aqui. Então, em alguns momentos, você vai fazer um supino mental, vai fazer um leg press cognitivo aí, vai fazer um agachamento com a carga mais alta, mas é só assim que você cresce. Ler pensamento de Pascal vai te ajudar a construir fibras intelectuais. Se você quiser construir fibra física, é cupom Jesus na Growth Suplementos, tá? O cupom Jesus lá, você apoia aqui o nosso canal. Mas para construir fibras intelectuais, materiais como esse te ajudam a te deixar mais esperto para entender argumentações mais complexas. Porque assim como a fé e a razão andam juntas, a razão e boas leituras andam de mãos dadas. É claro, obviamente, que como filho do seu tempo, Pascal refletia elementos na sua teologia que você pode talvez discordar. Eu mesmo discordo de algumas coisas desse livro aqui. Mas nada mais importante na formação da sua intelectualidade do que ler coisas complexas. Não existe nenhum texto aí da teologia que você vai ler e você vai concordar com tudo. Então, ainda mais autores antigos, tá? Que não são necessariamente representantes da sua denominação. Então, você tem que ler como um adulto esse material aqui, certo? O mais fundamental aqui é entender como Pascal nos ajuda a usar a razão de forma crítica para ponderar sobre doutrinas, sobre a existência de Deus e sobre fé. Por isso que é bem legal saber que esse livro encerra com orações que Pascal escreveu, que testemunham sua piedade. Essas orações mostram a dependência que ele buscava em Deus, quer na doença ou na saúde, de forma que em qualquer condição ele glorificava o nome de Deus. Essas orações mostram como, apesar dos grandes feitos na matemática e na física, que evidenciam a capacidade de grandeza do ser humano, Pascal ainda era humilde por reconhecer seu pecado e dependência de Deus em tudo. É por isso que a leitura desse livro não vai fazer só com que você reflita mais e melhor sobre a sua fé pessoal, mas também te dará argumentos apologéticos para que você saiba como responder algumas questões relacionadas à fé cristã e desenvolver mais seu senso crítico e sua piedade. O melhor link para comprar esse livro certamente vai estar aqui na descrição. Espero que você possa ir lá para ser abençoado por esse livro. Obrigado aí, Mundo Cristão, por ter me mandado ele. Gostei muito da leitura e eu acho que o pessoal aqui do canal vai gostar também. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem resenhas de livros de vez em quando. Se você gosta desse tipo de vídeo, não deixa de clicar em gostei e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.